Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 26. Está escrito assim na palavra de Deus: E como o conduzissem, constrangendo um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta passagem, irmãos, do Evangelho de Lucas, ela apresenta as reações das pessoas ali aos pés da cruz, diante da cruz de Cristo. Jesus, ele havia tido um julgamento prévio à noite, quando ele passou pela casa de Anás e depois pela casa de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote em Israel naqueles dias. Anás era seu sogro e havia sido sumo sacerdote também. Jesus passou a noite sendo levado da casa de um para o outro e recebendo um julgamento prévio. Ele já havia sido espancado, já havia sido esbofeteado, já haviam vedado os olhos dele, batido nele e perguntado para ele quem havia batido, pedindo que ele profetizasse e assim adivinhasse quem o havia espancado. E ele então, na manhã daquele dia, ele foi levado para o Sinédrio, para que o Sinédrio desse o veredito final. O veredito só poderia ser dado pelo Sinédrio, que era composto por 72 anciãos, homens que julgavam dentro de Israel, e esse julgamento só poderia acontecer durante o dia, ele era inválido se ele acontecesse durante a noite. Então, à noite ele havia recebido um julgamento prévio, e naquela manhã, então, ele havia sido levado para receber o veredito final perante o Sinédrio. Eles acusaram Jesus de blasfêmia, dizendo que Jesus se fazia igual a Deus quando ele dizia ser filho de Deus. Esta era a acusação religiosa contra Jesus. Na casa de Caifás, o sumo sacerdote, este conjurou Jesus, exigindo que Jesus respondesse se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse para ele: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Diante dessa declaração de Jesus, quando ele afirmou que eles veriam o Filho de Deus assentado à direita do Senhor, e depois vindo sobre as nuvens do céu, diante desta declaração, o sumo sacerdote Caifás rasgou as suas vestes, e ele gritou que Jesus tinha blasfemado,
que Jesus tinha acabado de cometer uma blasfêmia perante eles e que não havia mais necessidade de testemunha. Jesus poderia ser condenado à morte porque havia praticado uma blasfêmia aberta ali diante dos olhos deles, diante dos seus ouvidos, afirmando que ele era o Filho de Deus, que ele era de fato o Cristo. E então pela manhã eles levaram Jesus para o Sinédrio para que Jesus recebesse o veredito final. Para eles já havia uma razão suficiente para tirar a vida de Jesus. Jesus havia feito a si mesmo igual a Deus. Porém, eles não tinham autoridade para tirar a vida de Jesus. Eles queriam fazer isso, eles já tinham uma razão religiosa para fazer isso, mas eles não tinham autoridade para fazer isso, porque eles estavam sob os romanos, eles estavam sob as leis romanas, eles estavam sob o domínio do Império Romano, e o que regia a vida deles, em última instância, era a lei romana. Os romanos até permitiam que eles praticassem sua religião, os romanos até permitiam que eles oferecessem seus cultos, que eles obedecessem às leis de sua própria religião, mas em última instância, quem regia a vida deles era a lei dos romanos. E a lei dos romanos não permitia que se tirasse a vida de alguém apenas por questões religiosas. Então eles precisavam dos romanos para executar Jesus. E os romanos não aceitavam uma blasfêmia como razão. Não adiantava chegar para os romanos e dizer: a gente quer que esse homem seja crucificado. Por quê? Porque ele blasfemou contra o nosso Deus. Os romanos nem sabiam disso. O que é isso? Blasfemou contra Deus? Por causa disso vocês querem executá-lo? Então eles não tinham uma razão para apresentar para os romanos baseado na sua própria religião, na sua própria lei. E somente os romanos podiam aplicar a crucificação. Para os romanos, eles precisavam de uma outra acusação contra Jesus. E por isso que eles então levam Jesus para Pilatos, o governador romano. Ele tinha autoridade para mandar executar Jesus. Ele tinha autoridade para aplicar a pena de morte. Agora, que acusação eles apresentariam para Pilatos? Não servia dizer que Jesus havia blasfemado, fazendo-se igual a Deus. Se dissessem que Jesus blasfemou, isso era ridículo para Pilatos. E Pilatos não dava a isso importância nenhuma. Então, para Pilatos, eles vão apresentar uma razão política. Eles tinham que apresentar uma razão para Pilatos, para pedir que Pilatos mandasse matar Jesus. Então, para Pilatos, eles disseram não que Jesus havia feito a si mesmo igual a Deus, mas para Pilatos eles disseram que Jesus havia dito que era rei dos judeus, e que Jesus ordenou que não se pagasse o tributo dos romanos, o imposto dos romanos, o imposto a César, que era o imperador romano. Então a acusação deles perante Pilatos foi outra. Perante as suas leis ela foi religiosa, Jesus blasfemou, mas perante Pilatos a acusação foi política. Jesus está dizendo que ele é um rei, e se ele está dizendo que ele é um rei, ele não aceita o Império Romano. Em outras palavras, eles estavam dizendo: Jesus vai fazer um motim e vai fazer com que os judeus se levantem contra Roma, não aceitando o governo, o Império Romano sobre si. Era essa a acusação que eles fizeram perante Pilatos, porque isso chamaria a atenção de Pilatos para o caso. Pilatos não se importava com a lei dos judeus, mas se importava com seus próprios interesses, com os interesses do Império Romano. E aí Pilatos vai interrogar Jesus. Pilatos vai dizer: és tu o rei dos judeus? Caifás havia perguntado: você é o filho de Deus? Você afirma isso? Jesus disse: tu o dizes. Agora Pilatos faz a outra pergunta: você é rei dos judeus? Jesus novamente responde: tu o dizes. Pilatos não vê em Jesus nenhum motivo para que ele seja digno de condenação. Você vai ver no capítulo 23, versículos de 13 a 16. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Pilatos estava dizendo que estava claro, que não havia nada contra Jesus para que Jesus fosse morto. A acusação que eles apresentaram para Pilatos foi irrelevante.
E Pilatos decidiu então espancar Jesus, apenas dar um açoite nele e depois soltá-lo. Mas eles insistiram que Jesus deveria ser morto. E Pilatos vai insistir com eles que Jesus deveria ser solto. Você vai ver a partir do versículo 19. Versículo 18 diz que toda a multidão pede para que Jesus fosse crucificado e que fosse solto Barrabás. E versículo 19 diz que Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. E versículo 20 diz, desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Mas eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos vai insistir em que Jesus seja solto, porque ele não conseguia ver em Jesus um crime para que ele fosse morto. Você vai ver no versículo 22, então pela terceira vez lhes perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Assim Jesus foi mandado para a cruz, de uma forma injusta, sem haver contra ele um crime digno de morte, e ele foi mandado para a cruz. Então, todo o cenário da crucificação estava montado, tudo estava pronto, e Jesus passa então, meus irmãos, a ser alvo de piadas, motivo de sarcasmo, motivo de gracejo, motivo de blasfêmia para a maioria das pessoas que agora estariam diante dele enquanto ele estava pregado naquela cruz. O Evangelho de Mateus vai nos contar que as pessoas que iam passando meneavam a cabeça, olhavam para ele diante da cruz e diziam, ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. Menear a cabeça, irmãos, era um sinal de desprezo, era um sinal de humilhação para Jesus, e diziam para ele, ó tu que afirmou que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, desça da cruz, salva-te a ti mesmo, se você de fato é filho de Deus. Isso era uma piada com Jesus, era um motivo de riso deles para com o Senhor Jesus na cruz. Mateus também vai dizer que as pessoas, que a liderança religiosa do povo de Israel, diziam a respeito de Jesus, salvou a outros e a si mesmo não pode salvar, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Veja, as pessoas passavam, meneavam a cabeça e diziam, se ele é filho de Deus, que ele se salve e desça da cruz. A liderança de Israel, a liderança religiosa dizia, se Deus lhe quer bem, se de fato ele é filho de Deus, desça da cruz e nós creremos nele. Então você tem as pessoas passando, as pessoas comuns, rindo dele e falando, se você de fato é quem você disse que é, desça dessa cruz. Você tem a liderança de Israel olhando para ele, dizendo, se ele de fato é filho de Deus, que desça da cruz e nós creremos nele. E os soldados romanos? O que os soldados romanos diziam? A Bíblia vai nos dizer que os soldados romanos diziam, se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O que implica dizer, desça dessa cruz. Você não é aquele que diz que é Deus? Então desça dessa cruz. Saia dessa cruz e nós creremos em ti. Então Jesus, irmãos, era um motivo de piada para todas as pessoas que estavam contemplando ele na cruz. Tanto judeus como romanos, tanto homens religiosos, liderança religiosa, quanto o homem comum, o povo, ambos estavam zombando de Jesus e nas suas piadas havia algo em comum, desça da cruz. Se você é quem disse que é, desça da cruz, saia desta cruz. Havia algo comum nas piadas, desça da cruz e nós creremos em ti. Esta era a visão dos homens naquele momento a respeito da cruz de Jesus. Um homem pendurado numa cruz não pode ser o Filho de Deus. Um homem pendurado na cruz não pode ser o Cristo que havia sido prometido em todo o Antigo Testamento. Ele não pode ser o Cristo. Um homem nesta situação que nós estamos contemplando, moribundo, nu, chicoteado, com uma coroa de espinhos, o seu rosto desfigurado, irreconhecível, ele não pode ser o Cristo.
Ele não pode ser o Filho de Deus. Era esta a visão que as pessoas tinham. Um homem pendurado na cruz não pode ser um rei. Ele disse que era o rei dos judeus. Mas que rei é esse que está nessa situação, crucificado ao lado, entre dois criminosos, tendo um criminoso de cada lado? Ele não pode ser o rei dos judeus. E por isso zombavam dele. Um homem nesta situação, pregado nesta cruz, no estado em que Jesus está, não pode ser o Salvador. Como ele pode salvar alguém nesta situação? Essa era a visão das pessoas. E por isso que elas riam de Jesus. Agora, qual era a visão de Deus naquele momento? Como Deus enxergava o seu filho naquela cruz? A crucificação de Jesus é o meu plano de salvação para o homem. Os homens olhavam e viam um homem derrotado. Deus olhava e via um homem vitorioso sobre o pecado. Era esta a visão de Deus. Nas piadas, Jesus não podia ser o Filho de Deus. Nas piadas, Jesus não podia ser o Cristo, não podia ser o Rei, não podia ser o Salvador, porque estava pendurado numa cruz. Para Deus, Jesus é seu Filho, Jesus é o Cristo, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Salvador, justamente porque Ele estava pendurado naquela cruz. Então você tem visões antagônicas, totalmente diferentes. A de Deus era uma e a dos homens era outra. E Jesus estava lá, naquela situação, em meio a dois ladrões, dois malfeitores que foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Dois homens que também estavam fazendo suas piadas com Jesus. Dois homens que tinham o mesmo discurso daquelas pessoas. Os dois. Dois homens que ali na cruz, irmãos, naquela situação, eles estavam acompanhando o discurso daquelas pessoas, o discurso dos soldados romanos, o discurso dos religiosos, ou seja, eles também estavam fazendo de Jesus uma piada. Você imagina eles na cruz? Eles estão crucificados. Há cravos, irmãos, pregos, atravessando os seus punhos, para que eles fossem pendurados naquela cruz, exatamente como Jesus. Mas eles olhavam de lado para Jesus e também faziam piadas dele. E também diziam as mesmas coisas que os outros diziam. Eles não eram nem um pouco diferentes daqueles que estavam livres. E eles presos, pendurados naquela cruz. Jesus também era o alvo de gracejo, de blasfêmia, de sarcasmo na boca dos dois ladrões que haviam sido crucificados com eles. Eles também, irmãos, estavam ali na cruz, morrendo gradativamente. Aqueles dois ladrões estavam perdendo as forças. As suas forças físicas estavam se desvanecendo. A crucificação, irmãos, ela é um meio de execução cuja morte é lenta e dolorosa. Ela foi planejada, foi pensada para que a pessoa morresse lenta e dolorosamente. Quando se cravavam os pregos nos punhos, ao contrário de que muitas pinturas mostram, né? Jesus com os pregos nas mãos, isso era impossível, irmãos. Se os pregos fossem colocados nas palmas das mãos dele, o corpo dele o arrancaria da cruz, o peso do corpo o arrancaria da cruz. Então os cravos, eles eram colocados nos punhos, para que não rasgasse e ele ficasse pendurado na cruz. Então aqueles dois ladrões tinham cravos nos seus punhos. O seu corpo estava pendurado. Cravos eram colocados nos pés. E a pessoa ia perdendo a força, o corpo ia descendo, o pulmão vai fechando. A pessoa vai perdendo a força para respirar. E ela começa a morrer por asfixiação. A pessoa morre por falta de ar. Era esta a morte na cruz. A dor dos cravos não matava. O que matava era a falta de ar. Eles não conseguiam respirar.
E então a pessoa ficava pendurada na cruz, ela encontrava forças, ela causava dor nos pés, causava dor nas mãos, para conseguir levantar um pouquinho o seu corpo, para conseguir colocar um pouquinho de ar no seu pulmão e aumentar um pouquinho o seu tempo de vida e não morrer. Aqueles 2 ladrões estavam nessa situação. E o que eles faziam nessa situação? Eles encontravam forças, traziam um pouco de ar para dentro do pulmão, para zombar de Jesus. Eles estavam morrendo, mas eles zombavam de Jesus. Lucas não conta, né? Mas Mateus capítulo 27, versículo 44, está escrito que os 2 ladrões que com ele foram crucificados diziam as mesmas coisas que as pessoas estavam dizendo. Jesus era piada na boca daqueles 2 homens que não tinham força física, e a força que lhes restava, eles usavam para fazer de Jesus uma piada, para rir dele naquela cruz. É por isso que os romanos às vezes chegavam e quebravam as pernas daqueles que haviam sido crucificados. Sabe por quê? Porque eles quebravam as pernas, e certamente eles não faziam isso com delicadeza. O corpo era colocado no alto, para que fosse testemunho para todos aqueles que ousavam se levantar contra as leis do Império Romano. Então você imagina um soldado romano chegando para quebrar a perna de um criminoso que estava a ponto de morrer. Isso não era com delicadeza. Eu não sei que instrumento eles usavam, talvez uma marreta, alguma coisa assim, e chegavam e quebravam as pernas daqueles homens, sabe por quê? Para que o corpo caísse de vez, e assim acelerasse a sua morte. E o texto bíblico, no Evangelho de João, vai dizer que os romanos mandaram quebrar as pernas dos 3. Quebraram a perna do primeiro ladrão, quebraram a perna do segundo ladrão, e quando foram quebrar de Jesus, Jesus já estava morto, para que se cumprisse a profecia, que nenhum dos seus ossos haveria de ser quebrado. Salmo 34, versículo 20. Então quando eles quebravam as pernas, era para acelerar a morte. Então você imagina a situação destes 2 ladrões, fracos, seus corpos em tremenda dor, estavam morrendo gradativamente, mas eles ainda encontravam alguma força para zombar de Jesus. Você está entendendo o que é um homem sem a graça de Deus? Ele não apenas ignora Deus, ele não apenas considera Deus inexistente, irrelevante, ele odeia Deus. Há ódio. Ou a pessoa ama Deus, ou ela odeia Deus. Ninguém é indiferente ao Evangelho de Cristo Jesus. Ninguém. Ou a pessoa ama Deus, ou ela odeia Deus. E a cruz de Cristo nos mostra isso. Jesus foi um alvo de piada de todos que estavam presentes, à exceção daqueles que já eram convertidos. À exceção dos convertidos ali. Jesus era alvo de piada entre todos, e talvez você pudesse esperar que aqueles 2 ladrões, naquela situação, tivessem pelo menos alguma consciência, por saber a dor que Jesus estava passando, eles sentindo no mesmo tempo a dor, mas nem assim, nem passando pela mesma situação, eles foram sensíveis ao sofrimento do nosso Senhor. Eles também fizeram de Jesus uma piada. Se a descrição do ser humano, se a descrição do homem sem Deus, se a descrição do homem sem o Evangelho, ele odeia Deus. Não é apenas indiferente a Deus, ele é inimigo de Deus, como nos diz Romanos capítulo 5. Mas interessante, irmãos, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã daquele dia. Nós não sabemos quantos minutos levaram de diferença entre a crucificação de Jesus e a crucificação dos 2. Ao que sabemos, eles foram crucificados basicamente no mesmo tempo, por volta de 9 horas da manhã daquele dia. Jesus morreu às 3 horas da tarde, Jesus ficou aproximadamente 6 horas pendurado naquela cruz. Então nós podemos deduzir que aqueles 2 ladrões também ficaram cerca de 6 horas pendurados naquela cruz ao lado
do Senhor Jesus Cristo. Mas em algum momento ali, em algum momento daquelas 6 horas ali, um deles foi transformado. Um dos ladrões recebeu a graça de Deus. Um deles foi salvo. E ele foi totalmente transformado. Irmãos, a conversão, a salvação, não é apenas uma reforma. A salvação, irmãos, não é uma pessoa que vai adquirindo costumes novos, porque está frequentando uma igreja, está aprendendo com os crentes, adquire um vocabulário novo, adquire um jeito novo de se vestir, muda os lugares que ele frequenta. São coisas boas, irmãos. Mas a salvação não é isso, apenas isso. Isso pode acontecer com uma pessoa que não é salva. A salvação é uma coisa muito mais profunda do que isso. A salvação é uma transformação no coração da pessoa. Como um homem que fazia de Jesus uma piada, sofreu uma transformação tão radical quanto aquele ladrão. Ele passou de zombar de Jesus para ser um adorador de Jesus, em questão de horas, irmãos. Ele passou de alguém que estava zombando de Jesus a ser um adorador de Jesus. Ele passou de usar as suas poucas forças para blasfemar de Jesus, para ser um defensor de Jesus. Ele passou a defender Jesus. Ele passou de ser um companheiro do outro ladrão na zombaria para ser alguém que agora repreendia o seu companheiro por zombar de Jesus. Que mudança radical que houve na vida deste homem. Que transformação. Nesta conversa que ele tem com o seu companheiro, o outro ladrão aqui, nós podemos ver o plano de Deus proposto no Evangelho da cruz. O plano salvador de Deus, essa é a essência do Evangelho, irmãos. Nesse diálogo aqui, nessa conversa entre esses dois moribundos aqui, esses dois ladrões que vão morrer dali a alguns minutos, nesta conversa entre eles nós podemos ver a essência do Evangelho. Como nós precisamos do Evangelho, irmãos. Aliás, como eu tenho visto o Evangelho sendo retirado das igrejas, irmãos. Até mesmo igrejas históricas, batistas, para não falar de outras denominações, a cruz de Cristo está sendo eliminada. Não se fala de cruz, não se fala de pecado, não se fala de arrependimento. E talvez se você perguntar para os membros da igreja se eles conseguem explicar o Evangelho, eles não conseguem nem explicar. O que é o Evangelho? O que é esta proposta de Deus para a salvação do pecador? O que é isso? Nós vemos que este homem entendeu. Este ladrão que se converteu, que foi radicalmente, totalmente transformado, ele entendeu. Nessa conversa que nós podemos ver, irmãos, o plano de Deus proposto no Evangelho da cruz. A morte de Jesus foi a solução de Deus para salvar pecadores. E em que está baseada esta solução? Em que ela está baseada? Quais são as bases do Evangelho? Mas nessa conversa nós vamos ver isso, que a solução que Deus propôs, ela está baseada numa morte necessária. Numa morte necessária. Você vai ver versículo 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Um daqueles ladrões que estava crucificado junto de Jesus o desafiou, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O mesmo discurso das piadas que estavam fazendo com Jesus. Desça da cruz, salva-te a ti mesmo. Era um pedido que ignorava totalmente o plano de Deus proposto na salvação. Eles pensavam que morrendo na cruz, Jesus estava provando que não podia salvar ninguém.
que ninguém poderia ser salvo. Eles não compreendiam que Jesus estava justamente morrendo para salvar pecadores arrependidos. Esse ladrão, ele não compreendia isso, ele não compreendia que poderia haver salvação na morte de Jesus. Ele não compreendia essas coisas, ele era um ignorante, por isso ele disse: salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Era isso que estava implícito: salva-te a ti mesmo e a nós também. Se você de fato tem poder, saia desta cruz. Se você de fato tem poder, mude essa sua situação. Por que você está aí? Jesus havia dito, irmãos, que ninguém poderia tirar a sua vida. Em João capítulo 10, versículo 18, ele diz: ninguém tira a minha própria vida, eu voluntariamente a dou. Este mandato eu recebi do meu Pai, para entregar a minha vida e depois reavê-la. Então ele tinha autoridade para entregar a sua vida. Quando os soldados do templo vieram prendê-lo na noite anterior à crucificação, quando ele estava no jardim com os seus discípulos, ele viu que os soldados do templo estavam vindo acompanhado de Judas, o traidor, para prendê-lo. Ele perguntou para os soldados: a quem buscais? Os soldados disseram: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Todos os soldados caíram por terra. Sabe por que isso está escrito lá em João capítulo 18? Para mostrar que não eram eles que o estavam prendendo, ele estava se entregando, porque se ele quisesse, com uma palavra ele derrubava todos. Aí os soldados do templo se levantaram, ele perguntou de novo: a quem buscais? Aí eles disseram: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Então me prendam, mas deixe ir a estes. E ele então soltou seus discípulos. Nenhum deles foi preso com o Senhor Jesus, somente ele, porque ele estava se entregando sozinho. Então ele estava na cruz não porque ele era um fraco, ele estava na cruz não porque ele não tinha poder, ele estava na cruz porque ele quis. Era este o plano de Deus para a salvação. Ele tinha poder para descer daquela cruz se ele quisesse. Agora a pergunta é: o que aconteceria conosco se Jesus resolvesse descer daquela cruz? Como era o pedido sarcástico de todos ali: desça da cruz, você não é o Filho de Deus? E se Jesus resolvesse descer? Qual seria a nossa situação? Jesus estava ali, irmãos, porque ele era obediente ao Pai, e obediente até a morte de cruz, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Mas e se Deus autorizasse ele a descer da cruz, naquele momento, e ele então salvasse a sua própria vida? O que aconteceria com aquelas pessoas que estavam fazendo piadas com ele? O que teria acontecido conosco? A única possibilidade de salvação, irmãos, era a morte de Jesus naquela cruz. Por isso que eles não sabiam o que eles estavam fazendo quando eles estavam fazendo aquelas piadas com Jesus. Por isso que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não estavam sabendo o que eles estavam pedindo. A única possibilidade de salvação deles era que Jesus morresse. E eles estavam desafiando ele a descer da cruz sem que lá morresse, para provar que ele podia salvar. A salvação, irmãos, ela só vem com a morte. Se não houver a morte, não há possibilidade de salvação. A morte de Jesus era necessária para que nós pudéssemos ser salvos. Deus havia ensinado isso no Antigo Testamento todo. O cordeiro que os judeus tinham que levar no templo, primeiro no tabernáculo e depois no templo para ser sacrificado, apontava para a morte de Jesus na cruz. Agora, por que Deus escolheu um cordeiro para apontar para Jesus? Tanto que quando João Batista vê Jesus, João Batista aponta para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse que ele era o cordeiro, João Batista já estava mais uma vez, Deus na sua graça, estava mostrando para eles que Jesus morreria, porque cordeiro, para ser útil, tinha que ser um cordeiro morto. Um cordeiro vivo não tinha utilidade nenhuma. Ele tinha que morrer. De que adiantava um cordeiro morto? E Deus escolheu um cordeiro para apontar para Jesus. Então, quando João Batista olhou para Jesus e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista estava dizendo: ele vai morrer. Ele veio para morrer.
E Ele prova que Ele é um Salvador justamente morrendo. Agora, por que um cordeiro? Porque o cordeiro é o único animal que, quando é conduzido para a morte, ele não oferece resistência. O cordeiro é um animal que se entrega voluntariamente quando você tem que tirar a vida dele. Outro dia o Décio estava me falando que ele foi numa fazenda aí, viu matando um cordeiro. Ele falou que lembrou de mim. Eu falei: Décio, por que você quer que eu seja sacrificado também? Ele falou: não, pastor, eu me lembrei de você, quando você fala do cordeiro lá, é exatamente daquele jeito. Até ele me prometeu que um dia ele vai levar para eu ver. E quando você pega o cordeiro e vai matá-lo, ele não oferece resistência nenhuma. Ele não é como um boi, ele não é como um bode, ele não é como um cavalo, ele não é como qualquer outro animal que esperneia, que dá coice, que morde. O cordeiro não oferece resistência. E foi esse animal que Deus escolheu no Antigo Testamento para comparar com o Senhor Jesus Cristo, para ensinar ao povo de Israel que um dia Ele enviaria o cordeiro dele mesmo, que tiraria de uma vez por todas o pecado do mundo. Quando a pessoa levava o cordeiro lá para o sacerdote matar, irmãos, Deus estava dizendo para aquela pessoa: você deveria estar sendo morta no lugar deste cordeiro, porque o pecado é seu. Você não deveria viver. Eu deveria te matar, porque você pecou contra mim. Mas por minha graça, por minha misericórdia, eu aceito esse cordeiro como substituto para você. Porque eu tenho misericórdia de ti. Então pode matar esse cordeiro, e eu perdoarei o seu pecado. Eu aceito o sangue desse cordeiro. Era esta a mensagem do Antigo Testamento, preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo está ali naquela cruz, Ele está como cordeiro, Ele tinha que morrer, mas a ignorância das pessoas o desafiavam: desça da cruz. Se você é de fato um Salvador, se você é o Cristo, se você é o Filho de Deus, se você é rei, desça da cruz. Mas Ele veio justamente para morrer, e se Ele não morre, eles não poderiam ser salvos. Eu acredito que algumas daquelas pessoas ali se arrependeram. Na verdade, a Bíblia até relata de uma delas, um centurião romano olhando para a cruz de Cristo depois da morte dele, quando ele expirou e entregou o Espírito ao Pai. Um centurião romano disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele se converteu ali. Então logo Jesus morreu, ele se converteu. E se Jesus desce da cruz sem ser morto? Esse homem viveria eternamente nos seus pecados. Nós não estaríamos aqui hoje se Jesus tivesse descido daquela cruz, atendendo aos pedidos tolos daquelas piadas. Nós não estaríamos aqui hoje, nós estaríamos perdidos neste mundo, fadados à condenação do inferno. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados, como o irmão José Luiz leu aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 22. A morte de Jesus era necessária. Era exatamente ali que Deus estava nos salvando. E aquelas pessoas que estavam desafiando a Ele a se salvar daquela cruz, não sabiam o que estavam pedindo. Se Ele descesse da cruz, irmãos, nós estaríamos perdidos. Então, em que está baseada a solução que Deus nos apresenta na cruz? Numa morte necessária. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Segundo, em que está baseada a solução que Deus propôs no Evangelho? Ela está baseada na morte de um inocente. Veja o versículo 40. Quando o primeiro ladrão, o ladrão que permaneceu com seu coração duro, ele brincou com Jesus mais uma vez, fez uma piada com Jesus mais uma vez. O outro, que a esta altura já havia sido transformado, já havia sido salvo, ele repreendeu aquele, e o versículo 40 nos diz: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Diante do desafio daquele ladrão, o outro o repreendeu,
E a palavra aqui, irmãos, repreendeu, no grego significa oferecer uma repreensão severa. Ele foi duro com o outro. As forças que ele tinha agora, ele reúne, ele junta naquela cruz, mesmo na sua fraqueza, caminhando para a morte, ele junta agora para repreender o outro. Agora ele não faz mais piada com Jesus, agora ele repreende o outro. E agora ele desafia o outro a temer a Deus. No versículo 40 ele diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Que mudança houve na vida, naqueles instantes na cruz, na vida deste homem? Que mudança que houve? Nestas poucas horas, ele passou agora de blasfemar de Jesus a temer a Deus. Se ele chama o outro a temer a Deus, é porque nesse instante ele agora estava temendo a Deus. Quando ele pergunta: você não teme a Deus? Ao perguntar àquele outro ladrão se ele não temia a Deus, ele estava demonstrando que agora ele tinha temor de Deus. Agora ele reconhece que Deus é uma ameaça para ele. Sabe por que aquelas pessoas estavam fazendo aquelas piadas com Jesus? Porque elas não tinham medo de Deus. Porque o próprio Filho de Deus estava ali diante delas, sendo crucificado. E elas não tinham um pingo de medo de Deus. Esse é que é o problema, irmãos. Está faltando medo de Deus. Está faltando temor de Deus. Esse evangelho que tem sido pregado, que não desperta nas pessoas o temor de Deus, é um evangelho falso. Como pode haver salvação sem temor a Deus? Como as pessoas podem ir para a igreja, fingirem-se de crentes, adorar um Deus que não é o Deus da Bíblia e dizerem que são salvas? Salvação está baseada no temor de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Você não tem medo do que Deus pode fazer com você, você falando do Filho dele do jeito que você está falando? Sabe, irmãos, as pessoas tentam amenizar essa palavra aqui e está causando um problema teológico nas igrejas. As pessoas tentam amenizar o temor de Deus aqui. Dizer: não é medo de Deus, é respeito, é reverência. Irmãos, é medo sim. Ele se sentiu ameaçado por Deus. O próprio Senhor Jesus havia dito em Mateus capítulo 10, não temam aqueles que têm poder de tirar a tua vida, mas temam aquele que tem poder de tirar a tua vida e lançar a tua alma no inferno. Sabe o que ele está dizendo? A minha vida física já foi, eu vou morrer nessa cruz aqui, não há mais nada que possa ser feito pela minha vida física, mas sabe o que está me preocupando agora? O que vai ser feito com a minha alma. Esse é que é o problema agora. É disso que eu estou com medo agora. É isso que eu estou temendo agora. Eu estou temendo aquele que tem o poder de lançar a minha alma no inferno. Esse é o temor que eu tenho agora. E ele está dizendo para o outro: e você não tem esse temor? Você não tem medo do que pode ser feito com a tua alma? Irmãos, eu não consigo ver aqui reverência a Deus, respeito, são coisas boas. Mas as pessoas ouvem um evangelho que as pessoas não têm medo. E aí fica tentando amenizar a palavra grega aqui, irmãos, é medo mesmo. Temor é medo. Medo porque Deus se torna uma ameaça, quando eu reconheço que eu sou um pecador, e que eu passei a minha vida inteira pecando contra Ele, a minha vida inteira ofendendo a Ele com meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas ações, com o meu comportamento, a minha vida inteira, eu transgredi todos os mandamentos da lei dEle a vida inteira, e agora eu sei que vou estar diante dEle, e Ele com a sua lei aberta diante de mim, o que me resta, se não temê-lo? O que me resta se não ter medo dele? Sabe o que ele confessa aqui? Eu estou recebendo o castigo que eu mereço. Ele reconheceu o seu pecado. Quando ele diz aqui no versículo 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu que aquela cruz, aplicada a ele pelos romanos, era por sua culpa.
A cruz não era culpa da severidade, da frieza dos romanos, da maldade dos romanos. A cruz era culpa dele. Percebe o que é uma conversão, irmãos? Ele tem um outro conceito de justiça. Ele não fica dizendo, isso, a lei é muito pesada, esse governo é injusto. Ele reconhece que a culpa é dele. Ele está dizendo, eu estou nesta cruz por minha desobediência. Agora, implicitamente, irmãos, ele estava dizendo, esta cruz é apenas um reflexo. Esta cruz é apenas um reflexo do que vai acontecer comigo diante de Deus. Se eu mereço esta cruz, o que eu receberei de Deus? Se eu mereço essa morte na cruz, aplicada pelas leis dos homens, e a lei de Deus que é perfeita, e eu desobedeci a minha vida inteirinha. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou preocupado com o que Deus vai fazer comigo. Eu estou preocupado porque eu sei que Deus tem poder para lançar a minha alma no inferno. E aí, após ter falado sobre o temor de Deus, ele afirma algo essencial do Evangelho, que é a morte inocente para salvar culpados. A morte de um inocente para salvar culpados. Quando no final do versículo 41 ele diz, mas este nenhum mal fez. Ele afirmou a inocência de Jesus. Para haver salvação, irmãos, tem que acontecer a morte pelo pecado. Mas a morte tem que ser a morte de um inocente. Quem deve morrer? Todos pecaram e devem morrer. Quem pode morrer no lugar de toda a humanidade? Quem pode assumir o pecado de toda a humanidade? Tem que ser um inocente. Se ele é culpado, ele não pode, porque ele tem o próprio pecado dele. Como ele vai assumir o pecado de outro? Tem que ser um inocente, que nenhum mal fez. Por isso os cordeiros eram mortos no Antigo Testamento, porque eles não tinham culpa. Eles eram inocentes, e eles carregavam na sua morte o pecado do povo, ilustrando, apontando para a morte do Senhor Jesus na cruz, que seria a morte definitiva, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro inocente que tirou o pecado do mundo. Por isso Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas permaneceu sem pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus não tinha pecado. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, vai dizer que Jesus morreu uma vez por todas por nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então a ira de Deus só poderia ser satisfeita se um inocente fosse morto. E o ladrão arrependido, ele reconheceu isso. Ele reconheceu que Jesus era inocente. Reconheceu que Jesus não fez nenhum mal. Agora ele não pede para Jesus descer da cruz. Agora ele não está mais fazendo piadas com Jesus. Agora ele reconhece que Jesus não tinha pecado e estava naquela cruz de uma forma injusta, porque Jesus não tinha feito mal nenhum. Mal nenhum. Alguém disse, irmãos, que uma das coisas mais impressionantes da vida de Jesus aqui, nesse mundo, não foram seus milagres. Alguém disse, que Jesus, ele ressuscitou mortos, multiplicou alimentos, criou membros nos corpos de pessoas que não tinham tais membros. Isso é impressionante, irmãos. Chegavam pessoas diante de Jesus com os braços comidos pela lepra, e Jesus criava braços para elas na hora. Chegavam pessoas que não tinham suas pernas, porque haviam perdido suas pernas por doenças, pela lepra, e talvez até em batalhas. E Jesus criava pernas para elas, isso naquele instante elas saíam andando. Isso não é impressionante? Jesus andou sobre as águas. E sabe o que eu acho, irmãos? Que eu presumo? Queria estar lá aquele dia naquele barco lá para ver Jesus andando sobre as águas.
O mar estava tão agitado, que o barco estava para ser destruído pelas ondas. E de repente vem Jesus andando sobre as águas. Sabe o que eu acho que aconteceu, irmãos? Não me achem exagerado não, tá bom? Sabe o que eu acho que aconteceu? Onde Jesus ia pisando, as águas iam fazendo um tapete liso para ele pisar. A agitação das ondas nem chegava perto dele, eu imagino. Porque ele era o dono delas. Por isso que ele veio andando sobre elas. Eu não acho que Jesus veio tropeçando nas ondas que estavam agitadas, a ponto de destruir o barco. Eu imagino que ele veio andando e elas foram se acalmando diante dele. E quando ele entra no barco, ele diz para elas: se aquietem. E tudo se fez bonança. Não nos impressiona isso? Ele chega em Betânia, Lázaro está cheirando mal. E ele chama o morto pelo nome: Lázaro, vem para fora. Aquele que estava morto vem andando. Isso é impressionante, não é? Mas este alguém disse que para ele o mais impressionante foi Jesus ter vivido aqui nesse mundo e nunca ter pecado. Isso que é o mais impressionante. Ele não ter feito mal nenhum. Este alguém disse que foi perguntado qual é o maior dos pecados. A gente fala assim, não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado, né, irmãos? Mas de uma certa forma existe, irmãos. Existem pecados maiores do que outros. Sabe por quê? Quando Jesus foi perguntado o maior dos mandamentos, ele respondeu. Ele não disse todos os mandamentos são iguais, portanto qualquer mandamento que você transgride é igual. Não, você lembra o que ele respondeu? Quando ele foi perguntado qual é o maior dos mandamentos, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí nós podemos deduzir qual é o maior pecado então? É não amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. Agora, sabe o que é triste para nós? Nós nunca amamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Nós nunca amamos o próximo como a nós mesmos. Nunca. Sabe o que me impressiona? É que Jesus viveu assim. Ele amou a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma. Ele amou o próximo como a si mesmo. Isso é que é impressionante em Jesus. Ele nenhum mal fez. Ele obedeceu todo o mandamento de Deus à perfeição. Ele era inocente. E quando esse ladrão, ele reconhece isso, significa que ele estava salvo. Ele amou a Deus de uma forma perfeita. Para haver salvação, irmãos, é preciso que um inocente morra. E nenhum ser humano é inocente diante de Deus. Todos são culpados. Romanos capítulo 2, versículos 19 e 20 vai dizer que toda boca deve ficar calada diante de Deus e todo mundo seja culpável perante Deus. E logo a seguir no capítulo 3, versículo 23 vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então como nós poderíamos ser salvos? Se não havia nenhum inocente aqui, Deus enviou seu próprio Filho inocente para receber a sua própria ira no nosso lugar. Então, em que está baseada a solução que Deus propôs? Quais são as bases? Uma morte era necessária, e a morte de um inocente. Terceiro, em que está baseada a solução que Deus propôs? Ela está baseada na morte de um inocente e na morte do Filho de Deus. Veja o versículo 42, o pedido que o ladrão convertido faz a Jesus, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão, ele não somente reconheceu que Jesus era inocente,
mas ele reconheceu que Jesus é Deus. Ele reconheceu que Jesus é o Rei dos Reis, que viria no seu reino. Ele reconheceu que Jesus viria para reinar sobre toda a terra. Irmãos, ele teve uma percepção escatológica correta sobre Jesus. Jesus é o Rei que vai voltar para reinar em toda a terra. Aquele ladrão, ele mudou sua visão sobre Jesus de uma maneira completa. Agora ele não zomba mais de Jesus como se Jesus fosse um derrotado. Agora ele clama a Jesus por misericórdia, reconhecendo que Jesus é o Rei eterno. Agora ele reconhece a divindade de Jesus. É interessante, irmãos, que ele pede que Jesus se lembre dele. Sabe o que é isso? É um pedido humilde. Percebe os outros pedidos? Se você é filho de Deus, desça dessa cruz e salva-te a ti mesmo e a nós também. Era a unanimidade ali. Agora percebe esse pedido? Uma humildade. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso aqui é um pedido por misericórdia. Ele está clamando por misericórdia. Isso é um pedido de alguém, irmãos, que sabe que não merece. Sabe o que ele está dizendo? Eu não mereço estar no teu reino. Eu olho para a minha vida e sei que eu não mereço. Mas tenha misericórdia de mim. Lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Ele sabe que ele precisa da misericórdia do Rei Jesus. Nesse pedido aqui, irmãos, ele reconhece que Jesus é Deus e veio do céu. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus que está crucificado do seu lado. Ele está reconhecendo isso. Ele reconhece que ele é o Filho de Deus e que vai morrer agora para salvar pecadores. Ele reconhece que ele é o Filho de Deus que vai ressuscitar. E ele reconhece que é o Filho de Deus que vai voltar para reinar. Isso é um reconhecimento da divindade de Jesus num único pedido. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele reconhece aqui a divindade de Jesus. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero ser um súdito no teu reino. Ele não havia obedecido Jesus aqui neste mundo, a sua vida inteira foi uma vida de desobediência, mas ele clamou agora por misericórdia para entrar no reino de Jesus. Sabe qual é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é a morte do Filho de Deus, é a morte do Rei dos Reis para salvar pecadores. É Deus vindo para salvar. Deus mesmo teve que fazê-lo. E Deus fez através do seu próprio Filho encarnado, que se tornou homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em que, irmãos, está baseada então a salvação que Deus propôs no Evangelho para salvar pecadores arrependidos? Ela está baseada na morte. Ela está baseada na morte necessária. O salário do pecado é o quê? A morte. Jesus tinha que morrer para solucionar o problema do pecado. Ela está baseada na morte de um inocente, não poderia ser qualquer um. Tinha que ser um inocente. Então quem morreu? Aquele que nenhum mal fez. Jesus, o inocente. E ela está baseada na morte do Filho de Deus. Quem é o único que poderia fazer isso? Teria que ter vindo do céu, porque aqui Deus não encontrou ninguém. Salmo 14 diz que Deus olhou do seu trono e não viu ninguém que fizesse o bem. Ninguém, nenhum justo sequer. Ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Seus pés são velozes em derramar sangue. Com a língua urdem engano. Veneno de víboras há nos seus lábios. São como sepulcros abertos. Isso é a humanidade. Quem poderia morrer para nos salvar? Aqui não havia ninguém. Ele teria que ter vindo dos céus. Esse é o que o ladrão reconhece quando ele diz: quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o quão importante, irmãos,
é isto ficar no nosso coração. O quão importante é você entender isso. Porque quando você entende isso, você tem certeza da sua salvação. Você não tem dúvida. Ter certeza da salvação, irmãos, não é uma questão de sentimento. Eu sinto que eu sou salvo, quero sentir que eu sou salvo. Por isso que tem crente que entra em crise muitas vezes, porque ele quer sentir. Eu sinto que eu sou. A salvação certamente envolve nossas emoções, nossos sentimentos. Mas a nossa salvação, irmãos, ela é um entendimento dado pelo Espírito Santo de quem somos nós, quem é Deus, o que nós merecemos e o que Deus propôs para nos salvar. Quando ele pediu a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, versículo 43 diz, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que significa? Jesus deu a ele certeza de salvação. Você imagina o que Jesus fez no coração desse homem? Naquele restinho de vida que restava naquele corpo, ele recebeu um consolo, ele recebeu uma certeza. Eu vou morrer hoje, mas hoje eu estarei com Jesus no paraíso. Essa certeza quem dá é Deus, irmãos. É a palavra de Deus que nos dá certeza, não são as coisas que nós fazemos. O que esse homem poderia fazer para ter certeza de salvação? Nem tempo para fazer alguma boa obra para ser salvo ele tinha mais. Ele não tinha mais nem tempo. Só lhe restava alguns minutos de vida. Mas no que ele creu? No que Jesus estava fazendo ali ao lado dele. A certeza dele estava baseada naquilo que Jesus estava fazendo. Certeza de salvação, irmãos, não é orgulhosa, sabe por quê? Porque ela não está baseada naquilo que nós fazemos. Se alguém tem certeza da sua salvação baseada naquilo que ele mesmo está fazendo, ele está perdido, está indo para o inferno. A certeza da nossa salvação está baseada naquilo que Jesus fez. É por causa daquilo que Cristo fez que eu sei que se eu morrer hoje mesmo eu estarei com Ele no paraíso. Não é por causa daquilo que eu faço, eu não sou bom, eu não sei fazer coisas boas. Mas eu me arrependi e me entreguei para aquele que fez coisas boas, para aquele que nunca praticou o mal. A justiça dele é que foi colocada sobre a minha vida, e por isso que eu tenho certeza da minha salvação. Não são pelas coisas que eu fiz, porque ela está baseada no que Jesus fez na cruz. O Evangelho, irmãos, é uma questão de entendimento, não é uma questão de sentimento. É o que você entende do Evangelho. E que Deus tenha misericórdia de nós, para que a cruz de Cristo não saia do nosso coração, não saia desta igreja. O Evangelho nunca deixe de ser pregado nesta igreja. Nunca. Para que nós não enganemos pessoas, afirmando que elas são salvas, quando elas nunca conheceram Jesus como Salvador de suas vidas. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos expressar, agora que nós vamos comer o pão e beber o cálice, que nós estamos comendo e bebendo conscientes daquilo que Jesus fez por nós na cruz.